Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Jimenez e vocês já sabem, né? Estamos aqui para mais um episódio do Decisões Decidem Destinos. E esse episódio é para você que dorme, mas não descansa, acorda cansado. É para você que, mesmo quando para, a sua mente não desliga, está acelerado. Para você que normalizou algumas situações do dia a dia, como ansiedade, por exemplo. Essa convidada que está aqui hoje, ela já esteve com a gente antes, especial demais, lá no início, e hoje está aqui novamente para falar de todos esses assuntos. Eu conto aqui hoje com a presença ilustre dela, que agora é mãe. Lá no passado estava quase. Aliás, você falou sobre isso no episódio, né? Que ia ser, e foi mesmo, se tornou mãe. Marcela Oh, Bianca meu amigo, Neuro. Tudo bem? tudo bem? Muito, é um prazer estar aqui novamente, né? Ver toda essa jornada do decisões. Mas hoje eu vim, além de falar das decisões que eu tomei, também tomei para minha vida, mas o que as pessoas podem tomar de decisões na própria vida, né? Exatamente, e até anotei aqui, as pessoas normalizaram ansiedade, normalizaram essa entre aspas, correria de todo dia. Anotei que também dessa mente, né, que mesmo quando para, não consegue Desligar. desligar. Os pensamentos estão ali aceleradíssimos. Sono, gestão do tempo e saúde mental. Esses são os três pilares, basicamente, da nossa conversa hoje. Por onde a gente começa, Mar? Eu acho que o mais importante, além da gente falar, porque é muito subjetivo, as pessoas acham a questão de saúde mental, É. a questão de até mesmo gestão de tempo, né. Eu falo assim: "Não, eu acho que eu consigo organizar, mas um dos pilares mais importante é o sono". Sabe por quê? Ah, Marcela, você como especialista do estilo de vida, fala a respeito desses 3 pilares, mas o estilo de vida, é bom deixar claro para todos que nos assistem, além de envolver sono, gestão de tempo e saúde mental, envolve alimentação, atividade física e a socialização também. Só que eu acredito que esses 3 primeiros é o que é a base, e principalmente o sono. Porque se você não dorme bem, você não vai conseguir praticar uma atividade física, você não vai ter, um bom humor, no seu dia, você não vai conseguir às vezes, ter a sua agenda dentro do esperado nos horários, Uhum. você não vai conseguir ter uma boa alimentação, porque se você não dorme bem, o corpo pede uma alimentação às vezes muito mais calórica, e aquela alimentação que pesa, e até mesmo acaba que sabe quando você tem aquele momento, você fala assim: "Ah, hoje eu vou encontrar os amigos ou a família, para dar Uhum. aquela espairecida, que a socialização ali é importante", se você também não dorme bem, você não vai conseguir ter, esse ânimo e essa motivação para socializar. Então eu falo que é a base importante que as pessoas normalizam, que: "Ah, mas eu sempre dormi 4 horas, 5 horas, 6 horas, né, eu sempre acordei cansado", mas não é normal. Mas será que será que essa pessoa, vou falar por mim, tá? Eu até não mudar alguns hábitos, algumas rotinas, eu achava que eu acordava bem, mas só consegui notar que que não estava acordando bem como eu imaginava quando eu mudei. Então só que a pessoa tenha consciência de que ela não está, dormindo bem? Não, ela não tem a consciência, tanto que ela acha que aquilo é normal. Continua, né? E então por isso que é importante a gente, olhar, fazer a simples pergunta, né, você pensa que você precisaria de mais tempo do seu dia, que aí eu entro na gestão do tempo, do que você está tendo? Ela vai falar assim: "Ah, com certeza". Uhum, certo. Eu falo assim: "Mas por quê? Por causa que o cansaço está te atrapalhando ou você não está conseguindo gerir seu tempo? Tá colocando muitas atividades no seu tempo". Então é uma forma da pessoa identificar, porque se o cansaço está acumulando, é o sono. Aí provavelmente a pessoa não está dormindo bem. Agora, se ela está colocando muitas atividades e não está gerindo bem o tempo, isso daí vai fazer com que ela, não necessariamente fique cansada no final do dia, mas ela atropela muitas coisas. Então aí por isso que a gente precisa falar de gestão de tempo. Tá, e pelo que você citou no início, o sono ele é a base de tudo, e ele não estando bem, todo o resto pode, eh
pode ficar embaralhado. Alimentação, se você tivesse dormido bem, você ia comer de um jeito, mas como você dormiu mal, a alimentação Exato. tende a ser ruim, aí vira uma bola de neve. Exercício você não fez, vira uma bola de neve, continua não Aí você fazendo. entra naqueles hábitos, naquela rotina que fica ali não saudável, vamos dizer, né. Então o ideal é olhar para o sono. A pessoa que Uhum. tenta dormir um pouco mais e principalmente o mais importante, que é eu já vou soltar uma dica aqui. Bora. Primeiro ponto, você precisa desconectar de telas 1 hora antes. Então você tem que ter um ritual, eu falo que é difícil, mas o nosso cérebro, né, especialista como uma pessoa que estuda muito o cérebro, o nosso cérebro ele precisa desligar. Né, não adianta achar a tecnologia tem muita informação, então não adianta achar que existe uma chave geral que eu vou lá e pum, não. A gente precisa ter um momento de desconexão, e esse momento de desconexão é o quê? É a gente deixar o telefone de lado, ler um livro, ou ouvir uma música, e ter um ritual de começar a dormir, porque não é assim, desligou, né, que nem a luz, você desliga, apagou. Não, o corpo ele precisa Uhum. de um tempo. Então a gente é super estimulado, a gente tem muitos estímulos durante o dia. A gente tem muita informação, a gente tem muita coisa acontecendo, e se a gente não tem esse momento de desconexão, a é difícil. Do mesmo jeito que a gente tem que ter um momento de desconexão para dormir, né, para a pessoa entrar naquele momento de energia de dormir, a pessoa tem que se reconectar quando acorda. E não adianta também pegar o telefone e querer já mexer, porque o nosso cérebro, estudo mostra, um estudo de Cambridge mostra que quando a gente, pega o celular nos primeiros segundos que acorda, que é o que acontece com a maioria, que é nem abrir o olho já tá com o celular assim Uhum. na cara, Uhum. é exatamente, uma desconexão de sinapses ali, que faz uma confusão no nosso cérebro e que ele libera muito mais o um hormônio do cortisol, que é o estresse. Já logo de cara Já você logo acorda de então. cara. Então você já acorda naquela adrenalina. Então, por isso que o importante é acordar, você tem um momento ali de meditação, que pode ser um momento de reflexão consigo mesmo, Uma do seu leitura. dia, uma leitura, uma oração, né, que eu sou super a favor, aí depende de cada um, né, da sua Uhum. fé. Uhum. Ali fazer uma atividade física para quem produz de manhã, ou se não tomar um belo café da manhã, porque você precisa alimentar seu corpo. As pessoas que não tomam o café da manhã muito bem, chega no final do dia, a tendência de comer mal e comer muito mais é maior. Então a gente vê que está desregulado, né. Nossa, tá. Aí você Porque fica pensando por onde começar, né, porque é tanta coisa. não é assim, bom, então o primeiro ponto de tudo é a pessoa fazer uma análise sobre o sono dela. Esse é o primeiro ponto. Então, Exato, se ela começar a ajustar o sono, o resto ela já deu um grande passo para ajustar o resto. É exatamente. isso. Primeiro o sono, depois a gestão do tempo. E aí uma dica que você deu, sobre telas, sair uma hora Desconectar. desconectar de telas uma hora antes. Tipo um Exato. pré-sono, é se encaminhar para o Exatamente. sono. Exato. E aí eu acho que entra então sono e gestão do tempo. Por quê? Eu noto que a grande maioria das pessoas dormem muito tarde, tela até tarde, e aí ela fala: "Não, mas eu durmo às 8 horas, durmo às 7 horas, mas foi dormir 1 hora da manhã, foi dormir meia-noite", e aí acorda atrasado, acorda com pressa, acorda olhando o celular, acorda tomando café de qualquer jeito. Só que aí vai entrar, acho que o que você está comentando, a gestão do tempo. É, a gente tem que desconectar e conectar, lembra? A Uhum, gente tem que desconectar para se voltar. Eu falo que é um momento de presença, a gente tem que viver um momento de presença uhum, com a gente. Então, se a gente não tiver nesse momento de presença, a gente se perde. Então, aí essa presença é você, o que que eu estou fazendo agora? Agora é meu momento comigo. Então você tem que ter esse momento com você mesmo, antes de dormir, que é aquele momento, aquele ritual, e você tem que ter ao acordar. Porque aí você conecta ali com você, você entende para o seu corpo, para o seu cérebro, mostra que você precisa estar sempre naquela sintonia, que você está observando a sua respiração.
que você está observando os seus pensamentos, que você, né, não que você fica totalmente aéreo a todo momento. Porque quando você não está na presença, você se desconecta totalmente. Ainda mais com tanto de informação que tem hoje em dia, né? A tecnologia veio para nos ajudar muito. Sem sombra de dúvida, se você pensar de antigamente, né, que a gente se comunicava por cartas, hoje as mensagens estão aí, as informações estão rodando, só que o nosso cérebro, ele fica exausto de tanta informação ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente tem que se permitir deixar um pouco o telefone de lado, até durante o dia também. Deixar um pouco o telefone de lado, tomar um chá ou tomar um café, refletir um pouco, sabe? Voltar a buscar, tipo assim, o que que eu tô fazendo? Qual que é o clima do ambiente? Como que tá essa luz? Tem algo me Uhum. incomodando ou não? A pessoa tem que começar a sentir, né? E tudo isso impacta no sono. Porque aquela pessoa que tratora, que eu falo, né, ela vai tratorando o dia, ou tem aqueles que dormem, que apagam, ou tem aqueles que ficam ali fritando na cama. Aham. Então, por isso que a cama ela tem que ser vista como um momento de mostrar para o nosso cérebro que é para dormir. Não adianta deitar e ficar no telefone ou ficar fazendo outra coisa. Ah, às vezes eu vou trabalhar da cama. Não façam isso, é um perigo. Levanta, vai ali na sala ou numa poltrona, mexe no celular, vê tudo que tem que fazer, já deixa aquela, olha, então amanhã meu dia vai ser assim, assim, assado, já confirma a Uhum. agenda, já coloca no papel alguma coisa, porque tem muita gente que usa, quando você entra nesse momento de desconexão, você tem um sono bom e às vezes você pode ter um insight, para as pessoas que são criativas, elas têm insight à noite. Elas Uhum. vão lá, têm um insight e acabam acordando: "Nossa, eu tive uma ideia e eu acho que eu vou fazer isso". Nada impede você pegar seu caderninho, ir lá anotar e falar: "Nossa, amanhã eu vou pensar nisso daqui". Isso, mas aí a gente está se permitindo o seu cérebro a pensar. Pensar, tendo espaço para pensar. Exato, você não Espaço de está criatividade. exato, você não está só, produzindo muita informação e você fica perdido. Por isso que tem muita gente que tem diagnóstico errôneo de TDAH. Porque no mundo tecnológico que a gente tem hoje, tá difícil acompanhar mesmo. É difícil você fazer muita coisa ao mesmo tempo, desde que você não esteja aí, né, nessa entendendo o seu processo. É só se observar a todo momento. Como tá o sono, como tá a sugestão o seu tempo, como tá seu humor, como que você tá fazendo. Se ou você vive ou você sobrevive. Ouvir e sobrevive. Muita gente sobrevive. Quantos pacientes chegam na minha clínica com 50, 60 anos? Tá, nós estamos falando de mais velhos. Eu estou dando um exemplo, porque eu tenho paciente de 70, que falou: "Acho que a vida inteira eu só sobrevivi". Hoje, eu entendo o que que é ouvir melhor a minha esposa, hoje eu entendo que é dar atenção ao meu filho, hoje eu entendo que muitas preocupações que eu durmo com elas vão atrapalhar no meu sono. Hoje eu entendo que eu preciso ter essas pausas para mim. Né, e a gente vê muito isso. Nossa. O É muita reflexão, É muita Diego. reflexão, porque, assim, eu comento aqui que eu sempre fico tentando imaginar quem tá ouvindo, o que tá pensando lá em casa, no carro, enfim. Que ele tá analisando o sono. Pô, então Uhum. beleza, né, celular, dormir mais cedo, tal. E gestão do tempo. Tem mais alguma coisa sobre o sono que no dia a dia você vê que é um erro muito comum? O celular nós já falamos, né, deve ser um erro muito comum, mas tem algum outro erro e alguma situação na gestão que faz com que a pessoa fique, pisando em casca de banana e ela não consegue sair dessa bola de neve? Eu acho que o Entendeu? ambiente. Sim, o ambiente também. São detalhes. Às vezes o ambiente, se tá muito calor ou se tá muito frio, se tá com muita luz ou pouca Hum. luz. A respeito às vezes o travesseiro, às vezes o travesseiro não é adequado, né, tá muito alto ou não, tá dando dor no ombro. Ou às vezes, enfim, é muita coisa que a gente tem que observar que não é só interno, tem o externo também que impacta muito no sono. Você pode ver que se você sai de casa, com certeza o seu sono vai mudar. Porque você está acostumado com aquele travesseiro, você Uhum. tá acostumado com aquele cobertorzinho fofinho, aí você vai para um lugar que às vezes não tem todo isso, todo esse conforto,
E você vai sentir? Vai, mas isso a gente tem que entender uma coisa que é momento. Se você, vive uma coisa que é um momento que muda, ok, Exceção. exceção. O problema é virar rotina. É a rotina de não dormir bem que prejudica o cérebro. É a rotina de não gerir seu tempo, que você vai se atrapalhando todo, que causa problema. Porque o que que eu falo? Isso daí afeta na saúde mental. Porque se você não dorme bem e não está gerindo tempo, às vezes você não produz o que você queria ter feito. Aí você começa a se culpar, você começa a ficar mal, aí você entra no estresse. Porque você fala assim: caraca, eu não consegui fazer o que eu estava proposto a fazer. Meu Deus do céu, aí você entra na bola de neve, porque você tem que cobrir o dia anterior que você não conseguiu fazer, aí no próximo dia a tendência é você dormir menos. Por quê? Porque é como se virasse uma necessidade. Não, a gente tem que saber que a produtividade ela vem de dentro para fora. Quando a gente está bem com a gente faz coisas em tão pouco tempo que a gente nem imaginava que a gente faria. E as pessoas não acreditam. Mas faz um teste. Quando você for, tira aquele momento, você fala assim: não, eu vou me permitir. Eu vou pegar hoje, eu vou fazer uma atividade física, eu vou fazer, prestar atenção no meu café da manhã, Bom. eu vou fazer ali meu momento de meditação e depois eu vou trabalhar. Eu vou te falar porque eu desafiei meu marido e funcionou. E ele falou assim: nossa, eu fiz em 2 horas o que eu teria que fazer em uma semana. Mas assim, é contínuo, não é de uma hora para outra. Você vai vendo que você fica muito mais criativo, você fica com muito mais energia, o seu corpo está em sintonia, porque a gente precisa desses hábitos muito bem elaborados e conectados um com o outro, né? Então, às vezes, a falta de performance que a pessoa está imaginando que ela não tem é justamente pelos hábitos dela não estarem alinhados. Exato. É por isso que, como neuropsicóloga, na clínica, com 95% dos pacientes que chegam com queixa de TDAH, achando que eu estou desatento, eu não estou performando, eu não estou conseguindo entregar o que precisa, eu estou preocupado e tal, tudo isso é muito mais uma gestão de hábitos, não só de tempo, gestão de hábitos, e que envolve o estilo de vida do que propriamente um diagnóstico. Por quê? Pelas quantidade de informações que a gente tem no nosso dia. Uma vez eu escutei o seguinte, sobre a questão da luz que você comentou, né, da iluminação de casa, tá, essa coisa toda. Que o ideal, óbvio, eu sei que no dia a dia existe um desafio, mas quanto mais você se aproximar do que eu vou falar, eu escutei que é positivo. Exemplo, o ser humano, naturalmente, ele, ele dormia ao pôr do sol e acordava ao nascer do sol, naturalmente, sem esse Sim. mundo moderno de hoje. É verdade que se a gente se aproximar cada vez mais disso, o sono é de maior qualidade, o descanso é de maior qualidade, isso procede. Então, quanto menos luz eu tiver em casa, por exemplo, passou das 6 horas, 7 horas, abaixa o máximo que puder. Aham. E ao invés de deixar o blackout até X hora, não, deixa aberto, porque a hora que o sol vier, o teu corpo naturalmente vai acordar. Procede isso? Muito. Quem dorme com blackout pode verificar que quando você dorme com blackout, você tem que despertar muito mais rápido e é muito mais difícil para o seu corpo entender que você tem que acordar. Por quê? O corpo exatamente foi feito assim. Eu falo, pelo meu filho, 2 meses. Por mais que ele tenha sonecas durante o dia, para ele dormir, o que que eu preciso? Eu preciso colocar um paninho no rosto dele, no olho dele, para ele entender que aquilo escureceu, que é o momento de dormir, e que aí, naturalmente, com a necessidade do sono dele, ele vai acordar. Isso é desde quando nós nascemos. A gente precisa seguir esse ritmo do entardecer e do amanhecer. Então, quando a gente foge disso, o nosso corpo ele precisa ser, imagina, você tá ali, tá tudo escuro, aí você precisa ser jogado da cama. É muito mais difícil você acordar. Ah, no final de semana eu quero dormir um pouco mais, eu posso dormir um pouco mais, eu não preciso acordar na correria, aí sim utilizo o blackout. Mas durante a semana, o ideal é você deixar a luz do dia te acordar, sem sombra de dúvida.
tá? Isso já é uma dica legal também, né? Muito. Aí você começa a ver o quanto que o seu corpo, o corpo ele já vai despertando. É diferente de quando você tá no escuro e você fala: "Acorda". Aí a sua mente tá falando: "Opa, o que que eu preciso fazer?". Aí, o que que eu preciso fazer? E se você já pega o telefone e coloca, pronto, aí você se nossa, vira uma bagunça. Bola de neve de novo. O nosso cérebro fica muito bagunçado, ele fala: "Não, mas é acordar, é já tá trabalhando ou o que que", entendeu? Aí fica dá um bug. Aí depois a pessoa chega lá pra mim e bate assim: "Marcela, será que eu tenho um TDAH? Porque eu não tô conseguindo prestar atenção nas coisas, eu tô muito hiperativo", Ai, meu entendeu? Deus do É céu. exatamente isso, nós temos que respeitar o nosso corpo. Meu Deus. Ele tem que, sabe, saber o momento, da mesma forma que quando você vai gerir seu tempo. Você precisa entender que você tem o tempo de deslocamento, você tem o tempo de atraso do trânsito, para quem também mora na capital, a gente tem que saber tudo isso. E a partir do momento, falar: "Não, eu vou deixar um tempo mais para tarde para não atropelar". Dizem que ser pontual é um superpoder, né? Tem Exato. isso. Mas quem muito quer fazer as coisas, acaba nada fazendo. Então, por isso que é melhor antes feito do que perfeito. Antes você conseguir fazer aquilo que é proposto e postergar um pouco, que aí a gente entra nas prioridades. Então, quando você acorda, que você tem ali a sua agenda, no dia anterior, você já definiu o que que é prioridade. Então, tem prioridade máxima, moderada e leve, que eu falo, são os 3 níveis. Hum. Se você tem uma reunião que é nível leve ali, você pode marcar daqui 15 dias ou na semana que vem. Só que as pessoas, na ansiedade de querer resolver as coisas, vão colocando agendas muito apertadas, que às vezes nem precisam. Então, a gente precisa definir essas prioridades. Mas, por exemplo, tem a questão de não deixar, não postergar algo, começar algo, antes de ficar sempre imaginando que vai começar perfeito. Mas, ao mesmo tempo, é não deixar também de buscar a perfeição. É isso? Mas é começar de um jeito, mas a busca pela perfeição, ela pode existir. Como que você Não enxerga existe isso? perfeito, né? O perfeito é aquilo que a sua mente está te dizendo. A gente tem que É, entender que a nossa mente sabota a gente. certo. Aquela pessoa que procrastina é a mente Uhum, falando: "Não, depois é melhor", mas esse depois não existe, é fato. Isso tá. eu mostro para os pacientes assim: "Olha, não existe depois, porque vamos lá, você vai deixar para depois, você vai fazer quando? Você vai ver que você vai empurrar, vai passar uma semana, vai passar 2, vai passar 3". Hum. Esse é um extremo. Aí o outro extremo é aquela pessoa que quer fazer tudo de uma vez. Aquele tudo de uma vez, alguma coisa não vai sair tão bem. Por quê? Porque a gente tem certos limites. Do mesmo Uhum. jeito, se eu tentar beber 5 copos de uma vez de água, provavelmente vai chegar numa hora que meu corpo vai falar: "Não, vai voltar, não tem como, chega, cheguei no meu limite". E as pessoas não sabem identificar quais são seus próprios limites. Então, é por isso que elas ficam, às vezes, achando que: "Ah, depois é melhor", que o cérebro está procrastinando, ou se não: "Não, vamos fazer tudo de uma vez". Aí a pessoa fica o quê? Esgotada. Aí impacta na saúde mental e nessa questão, gera estresse, gera exaustão, e a pessoa fica cega. Aí você fala assim: "Como que eu vejo isso?". Você pergunta para alguém próximo de você o que que acha. A melhor coisa. E esteja aberta a realmente ouvir. O que que você vê em mim? Seja sincero. Como que você vê meu dia como eu sou? Porque a gente não observa, mas o nosso corpo, a nossa mente, o nosso comportamento fala muito sobre a gente. Caramba, isso é bom, hein? Sim. Então, o problema é que as pessoas não estão querendo ouvir, Hum. Você entendeu? fala que às vezes o convidado dá umas na gente aqui, sabe? Sente aqui na. Isso é verdade, Aí hein? observa, será Baixar o que orgulho, a vaidade, escutar um pouquinho. exato. Principalmente as pessoas que convivem com a gente e gostam da gente, um É, familiar, um amigo próximo, porque ele vai falar assim: "Cara, você não tá eu conheço a história de que você não tá dormindo bem faz tempo". uhum, uhum. Ou seu: "Ai, eu tô ouvindo você falar isso já há muito tempo, eu tô te vendo exausto, você não tá percebendo que até o seu semblante tá diferente?". E é dar chance para as pequenas mudanças, né? Exato. E não ver como crítica, ver como aprendizado, entendeu? Na vida,
Os aprendizados são importantes, mas só que as pessoas acham que o que vem de fora é crítica. Tá me criticando, é um problema. A gente não pode Uhum. deixar assim. Mas porque se mudar pequenos passos, pequenos ajustes, você já vai perceber uma mudança na rotina. Nossa, dormir bem é muito bom. É muito É bom. muito bom. E, de novo, tem um amigo meu, o Thiago, se ele escutar, ele vai ver que é verdade. Eu dormia muito mal, mano. Dormia tarde, comia muito, é, muito à noite. E depois que eu fui ajustando isso, nossa, o sono melhorou demais. Durmo mais cedo, sem ter tudo isso aqui de luz no quarto. Cara, é só você apagar uma luz a mais na tua casa, bicho. Já É, melhora. Não é que você tem que agora adaptar a sua casa toda. Pô, se sim, ok, maravilha, mas a gente sabe que não é, né, a realidade. Pô, apagar uma luzinha, ao invés de você deixar uma luz acesa até meia-noite, apaga ela mais cedo. exato. Pequenas mudanças, não é? Sim, e eu falo que são nesses detalhes que a gente consegue observar o quanto que a produtividade aumenta. Porque o sono é subjetivo, a saúde Hum. mental é subjetiva, mas a alimentação e a atividade física não. Se você está comendo mal e você não está se exercitando, alguma coisa está errada. Por que que você não está se exercitando? A não ser que você tenha um problema de saúde, aí tudo bem, é Aham, explicado. aham. Tem uma explicação. Mas porque você não está tendo energia ou você não está tendo tempo? E se você não está tendo tempo, é um problema, entende? E se você está comendo mal, você está tentando suprir no seu corpo uma falta. Sabe aquele doce extra que a gente precisa? Hum. Ou aquele café demais que a gente toma? Exatamente. Aí É pegou. aquela questão, será que você está realmente ajustado? Porque tudo que a gente tenta colocar para dentro em relação à comida é para suprir uma falta que o corpo está dizendo: olha, não está bem. O cérebro também está falando ali: olha, eu preciso de mais energia. Não foi, o sono ele precisa ser revigorante para descanso. Você precisa acordar e estar à uma disposição. Aí tem gente que tem transtorno do sono? Tem, mas é por isso que a gente tem exames e diversas Aham, formas de diagnosticar. aham. Nossa senhora, vem tanta pergunta aqui na minha cabeça que, meu Deus, dá vontade de ficar perguntando 10 coisas ao mesmo tempo. Você falou agora, eh, quando você se alimenta mal é porque é falta de algo, mas você falou algo relacionado ao exercício também. O exercício também, se você não faz atividade física, por que que você não está fazendo atividade física? Porque se você não está dormindo bem, provavelmente você não vai ter, o que que você vai fazer? Você vai gastar sua energia para o que você precisa produzir, Uhum, porque o trabalho é uma necessidade humana por uma questão financeira de sobrevivência que todo mundo precisa. uhum, Mas se você não dorme bem, você vai lá e só vai fazer o trabalho. Você vai falar: "Não tenho tempo". Não é certo. que você não tem tempo, você não tem energia para isso, entendeu? Então, assim, quem, tem uma vida um pouco mais equilibrada e tem um estilo de vida ideal, eu não vou usar a palavra saudável, porque fica às vezes muito, repetitivo, mas ideal é aquela pessoa que consegue ter uma praticar uma atividade física, que consegue se alimentar bem, que consegue ter uma noite de sono. Você fala: "Ah, mas isso daí é balela, é lindo falar, difícil fazer". Não, começa a observar e a mudar, fazer ajustes. Tomar decisões. Tomar decisões na sua vida, porque a decisão vai decidir exatamente o destino. Decisões decidem destinos. É Exatamente, isso. Estilo de vida decide destino. exato. Ou você toma a decisão de cuidar da sua saúde e ter uma qualidade de vida no envelhecimento, ou a partir do momento da decisão de deixar a vida rolar e sobreviver, andar conforme a maré, você vai precisar me procurar na clínica com seus 50, 60 anos, com uma queixa de memória e uma possível demência, porque é fato. Eu estudo essa questão do envelhecimento para trabalhar a qualidade de vida dos adultos. E eu estou em 2 estudos pela Unifesp. O primeiro é o estilo de vida. O segundo é os pacientes que a gente acompanha por 5 anos para ver qual que é o desenvolvimento para uma demência. E tudo tem mostrado, todos os estudos estão mostrando que a saúde mental e o estilo de vida inadequado como um todo, a pessoa desenvolve sim um quadro de demência. Então assim,
A vida que a gente leva hoje é o idoso que a gente vai ser no futuro. Se a gente não cuidar de hoje, a gente vai depender das pessoas. E tem coisa pior do que depender de alguém para fazer alguma coisa. Ou pior ainda, não ter autonomia para as próprias decisões. É isso que se perde com a demência. Ai, ai, ai. Escutou, pessoal? Volta 30 segundinhos e escuta de novo, hein? Se não ajustar isso, possibilidade de demência. Não, fato. É Ah, fato. é fato. É estudo. Hoje em dia, todo mundo vem trazendo que hoje falava, né? Hoje está até diminuindo a quantidade de câncer que tem. Porque o câncer também impacta muito de algo físico que somatiza. Então, Uhum. tipo, você tem uma saúde mental ali que tem algum problema, uma ansiedade, uma depressão, né? Muitas vezes o corpo somatiza. Só que agora o futuro é a questão das pessoas com demência, porque depois dessa pandemia, a quantidade de estresse, de ansiedade, de depressão que as pessoas estão tendo não é normal, entendeu? Então, essa questão dessa correria das pessoas de trabalho é totalmente essa agitação. Imagina, o nosso cérebro é uma rede de circuito elétrica. Se funciona, se ter muita voltagem, vai dar um pane, né? Se falta energia ali, dá pane também no circuito elétrico. Então, assim, é equilíbrio. A vida é equilíbrio. Equilíbrio é estilo de vida. Se você não olhar para isso hoje, você vai precisar vai depender de alguém e vai perder a, no- a alternativa de decidir alguma coisa na sua vida. Caraca. Então, realmente, as decisões decidem o destino. Então, é as decisões que você tem hoje. Porque, olha só, é algo prático, né? Como a gente conversando aqui. Você está tomando água? Você está olhando para você, a alimentação? Você está querendo comer algo muito gorduroso? Não está fazendo atividade física? Começa por aí, já que identificar que o sono é difícil, aí a gente pensa em agora olhar como que a gente gere o tempo melhor. E pegando esse gancho, sobre sono, conseguimos dar uma Sim, passada geral? com certeza. Foi legal, né? Vamos pegar o gancho do gerir tempo? Vamos. E aí? Por onde começar? O que eu faço? Por onde começar? Primeiro a gente tem que identificar prioridades. Então Ah, a gente tem que olhar, assim, prioridades, né? E eu gosto muito de quando eu trabalho com os pacientes que a gente tem que ter o nosso tempo na sua agenda que a gente não negocia. Eu sempre falo, eu não negocio o inegociável. Que é o quê? O meu tempo. O tempo da Marcela Pessoa. O tempo da Marcela Pessoa de estar com a família, o tempo da Marcela de estar com os amigos, o tempo de estar com o filho, o tempo de fazer uma atividade física, o tempo de ser a pessoa. E aí você tem que ter o tempo de trabalho, o tempo de estudo, o tempo das suas outras vertentes, que a gente é uma coisa só. Só que a gente acha que acaba sendo, como a gente passa maior tempo do nosso dia trabalhando, a gente acha que a nossa vida é só trabalho. Não, então qual que é aquele momento do seu dia que você não negocia o inegociável? É o quê? O comecinho da manhã? É o final da noite? Qual que é aquele momento que você vai estar ali com você mesmo, que você vai se permitir falar assim: "Não, se entrar uma reunião, é desse horário para frente". Por isso que eu falo, não adianta colocar ali o horário: "Ah, é das 8, ainda mais como empresário que não tem muito agenda, né, porque não é das 8 às 6, é às 10, 11, meia-noite, o negócio tá surgindo. Então, se você tem uma tendência a ficar com o horário até mais tarde, uhum. tenha no período da manhã de mais produtividade para si mesmo, sabe? Então, primeiro ponto, momento pessoal, momento profissional, acadêmico e tudo mais. Estipula isso. Eu sempre faço isso com meus pacientes, porque aí você consegue falar assim: ah, se eu tenho que marcar um médico, eu vou marcar no meu tempo pessoal. Se eu tenho que marcar uma reunião, é no tempo profissional. Se eu tenho que levar meu cachorro para fazer alguma coisa, é no meu tempo pessoal. Se eu tenho que dar atenção ao meu filho, ou até mesmo ir acompanhar minha namorada ou meu namorado em algum evento, assim, ou alguma coisa, cabe dentro do meu tempo pessoal?
sabe? Uhum. E não precisa ser tão rígido, mas a gente tem que entender que aquele momento tem que existir. Já tem uma linha traçada. Exato, exato. Você estava falando de exceção agora há pouco, e eu acho uma frase legal que é: a exceção não pode virar regra. Não pode. Tem que ter uma linha e vão existir as exceções, mas é Claro. ter uma direção. E aí, Exatamente. vê se faz sentido do que você está falando, Mar. É a pessoa olhar para a rotina dela, identificar os pontos em que, pô, o meu negócio funciona, eu tenho que estar mais atento no período da noite, então de manhã eu consigo organizar melhor o meu pessoal. É meio que entender na semana e no dia a dia dela o que, que ela consegue separar pessoal e profissional e os horários disso. E sem Exatamente. se culpar também, porque às vezes tem um período da manhã que você consegue fazer X coisas, mas que você não consegue fazer à noite. Aí você coloca o pessoal ali. Tá. Eu vou dar um exemplo da minha vida, Vai, então. boa. Olha só, depois da maternidade eu tive que fazer algumas escolhas. Então, Ok. falei, olha, como que eu vou organizar para que mesmo que eu tenha uma babá, eu não deixe meu filho. Então, o que que eu observei? O meu público, os meus pacientes e as minhas demandas, elas acontecem muito mais no período tarde e noite. Porque eu tenho Hum, muitos pacientes que precisam ir depois do expediente, em atendimento e tudo mais. Então, como que eu faço? No período da manhã, eu tenho todo o meu ritual de atividades pessoais. Então, se eu preciso marcar qualquer coisa pessoal, ficar com meu filho, uhum, ir para academia, é no período da manhã. E no período da tarde são os compromissos. Mas assim, acontece, por exemplo, eu tenho que gravar hoje o podcast. O podcast entra um pouco no período da manhã, não tem problema, isso é um momento, é uma situação. Então, é algo, uma exceção. Mas, de modo geral, os uhum. compromissos que eu, Marcela, agendo normalmente é tarde e noite. Qual que normalmente é o público que assiste? 70% homem. De 35 a 40, de 30 a 45 anos. Que tem no Não, Instagram? eu tô imaginando, é que hoje, como, né, ainda nós estamos numa jornada, né, ainda tem muitos conhecidos, muita gente ainda que já me acompanha há algum tempo, acompanha o Will há algum tempo, e no YouTube, ok, nós estamos chegando em 2.000 inscritos. No Instagram, ainda acho que metade do que tem no Instagram lá são conhecidos da vida. No Instagram ali que eu tô te falando esse dado. Ah, De, tá. de... No YouTube, depois eu consigo abrir aqui, eu consigo olhar. Mas já é um pouco mais equalizado no YouTube. No YouTube é um pouquinho mais. Só que no Instagram é majoritariamente homem. Ainda. Tá. Ainda assim. Não, para o homem é mais difícil. Por isso que é interessante você perguntar quais são as suas dúvidas, porque o homem é mais difícil o processo. A mulher, ela consegue flexibilizar muito mais. É porque eu acho que o homem, ele cria muita objeção. Muita objeção. Entra na autorresponsabilidade, né? Que você sabe muito bem disso. Tá gravando, Fernando? Eu Ah, acho que tá. então vou até deixar essa parte. Então, Autorresponsabilidade. eu acho que o homem cria muita objeção. Eu acho que a tendência na minha cabeça é o seguinte: o cara escutar o episódio e falar, mas é isso aí, assim, isso aí não dá, isso aí é difícil, porque na minha Ou, rotina é não sei o quê, porque pra mim, então o cara nunca muda. ou se não, assim, se falar até papagaio fala, né? Tipo assim, muita Porque gente. lá, tá lá, estão falando lá, mas cara, como que eu vou mudar isso? Porque. E não é só objeção, é rigidez. E eu vou te falar que é o público que eu mais gosto de trabalhar. Porque na hora que eu sou bem, cirúrgica, eu vou bem no ponto, e no ponto é exatamente isso. Aonde você quer chegar lá no futuro? Você quer que a sua família, ou sua esposa, seus filhos cuidem de você? Uhum. É isso que você quer? Ou você quer estar trabalhando tudo isso para você curtir a vida, para você realmente poder viajar? O resultado é lá. O que a gente cuida hoje é para o futuro. E a gente não adianta só guardar dinheiro e gastar a nossa saúde. Porque lá na frente você vai ter dinheiro e esse dinheiro não compra um cérebro novo. Esse dinheiro não vai comprar a sua saúde, infelizmente, porque hoje em dia a gente não tem cura para os quadros de demência. E para quem não entende quem é demência, o Alzheimer é a mais comum delas, mas existem outros tipos também, né?
Então, tem quantos filhos que chegam para mim e falam assim: "Nossa, eu queria estar no lugar da minha mãe ou do meu pai, né, porque é difícil demais ver ele passando por isso, não lembrando das coisas e nessa dificuldade toda", com 60 e poucos anos, tá. Nós não tô falando de algo antigo não. Hoje, as pessoas estão tendo quadro de demência mais recente por causa disso, por causa de um estilo de vida não saudável. E começa por onde? Não dormir bem e não gerir o tempo. Então, assim, se você não gerir seu tempo para cuidar de você, para fazer as coisas por você de verdade, não tem problema, a conta vai vir em algum momento. Mas aí depois não reclama, porque não tem como voltar atrás, infelizmente. Então a gente precisa olhar muito para isso. Então conseguiu entender que tenho a vida, o momento pessoal, tenho a minha agenda profissional e de estudo. Então como que eu vou continuar? Prioridades. Quais prioridades? Prioridade alta, média e baixa. Vamos estipular. Então, essa é a prioridade. Eu tenho que agendar uma certa reunião que precisa de uma alta eh, urgência. Então, ela vai ser por agora. Aqui é leve ou moderada, dá para esperar 2, 3 dias, dá para esperar uma semana, dá para esperar 15 dias. Só que a ansiedade das pessoas de quererem fazer, tirar as atividades, sabe, dar check das Hum. atividades que precisam fazer da agenda é tão grande que você acaba dando check nas suas atividades profissionais e não dá check na parte mais importante, que é de você mesmo. Existe uma confusão entre alta performance. Continua. Continua, porque eu sei onde você vai chegar e eu acho que faz total sentido para quem está ouvindo a gente. Vou remodelar a pergunta. Existe confusão com o quesito alta performance? Total. Todo mundo acha que alta performance é o quê? Trabalhar mais e ficar mais tempo ali no trabalho, que é onde você vai ter sucesso e tudo mais, e não é. Não é aumentar a carga de trabalho que vai fazer você chegar aonde você quer chegar. É você saber administrar e gerir o seu tempo, que vai fazer onde você chegar. Porque se você observar esses grandes empresários, essas grandes pessoas, figuras públicas ou o que seja, eles passaram sim por uma dedicação, às vezes até de tempo maior em respeito ao trabalho, mas não sustenta. Hoje em dia, muitos deles falam: eu preciso cuidar da minha saúde. Eu preciso olhar para a minha saúde, eu preciso ter o tempo de qualidade com a minha família. Porque você não vai conseguir levar isso por muito tempo. E aí, o que que acontece? Como você não sabe a quando para ou não, o ideal é fazer isso agora, entendeu? Então, por isso que eu digo, um momento, você ficar ali trabalhando num projeto específico, você entende que tem começo, meio e fim. O que não tem o fim é um problema. Cuidado. Cuidado, hein, pessoal. Eu vejo muito. Acho que uma das pessoas, inclusive, que você gostaria de citar dando exemplo aí é o Joel J, né? É, Porque tem um ponto que ele fala que eu acho muito interessante, que é o seguinte: por um período, coloque começo e fim, e por um período você vai conseguir aguentar o tranco. exato. Porque eu acho que quando ele traz essa clareza, deixa um pouco mais realista o negócio. Tipo, vai ter um período que você vai ter que dormir pouco, aquela coisa toda, mas coloque um limite. Porque é o que você falou agora. Se não tiver uma data final, aí é onde entra o grande problema. Porque nunca termina, nunca para. Você sempre vai dormir mal, você sempre vai se alimentar mal. Nunca vai ter um exercício na rotina. Nunca vai ter tempo de presença. Então, nossa, o que você falou agora é muito bom, de não ter o final. E aí, Não, tem que ter. Você vai falar assim: não, eu tenho esse projeto, então tá, eu vou ficar 2 semanas, um mês que seja. Só que você sabe que aquilo vai um dia terminar. Agora, se a sua exceção se tornou rotina, ela já está prejudicando a sua saúde, né? Porque quantas pessoas com 30 anos, que eu tô falando, 30 anos, a gente tem que ter muita disposição, que você vai olhar um exame de sangue, um exame ali, tá tudo alterado. Então, outra dica que a gente pode dar: ah, tá difícil você entender que tá com algum problema? Faça um exame. Vai no médico, procura e faz um check-up. Aí, se tiver alguma coisa alterada, liga o alerta.
Por quê? Porque o corpo reage. O corpo, se você faz isso por um mês ou um tempo determinado, né, tem fim, Uhum. seu corpo aguenta. Agora, se não é determinado, a sua mente e o seu corpo entra em exaustão. E aí o que que acontece? Vem as doenças. Então, doença é o quê? É um corpo desequilibrado, é um corpo sem gestão, é um corpo que só está sobrevivendo, é um corpo que não está sendo olhado e cuidado. Então, a gente precisa saber gerir esse tempo e colocar prioridades, não querer achar que é tudo a todo custo. Ah, nossa, mas eu quero essa informação, eu estou curioso. Tá, mas calma, não é momento. E outra coisa, tudo tem seu tempo de latência também para acontecer, né? Não adianta querer passar a carroça na frente dos bois. Isso daí é lá de trás, que a gente ouve dos avós, né, Diego? Mas assim, é literalmente, não passe a carroça na frente dos bois, porque tudo tem seu tempo de maturação. 2 diquinhas que você comentou sobre gestão de tempo seria olhar para a questão profissional e pessoal ao organizar as semanas e a questão de prioridades. Seriam essas 2 diquinhas iniciais. Iniciais, exatamente. Começar por aí. Exato. É isso? Exato. Porque aí a gente consegue fazer com que fique mais organizado em si essa questão do seu tempo, para depois não falar que não tem tempo, né? Então, recapitulando o episódio até aqui, falamos de sono, organização do sono. O sono melhorando, a tendência de todos os outros pilares é melhorar e é ajustar, você ter uma frequência melhor para ajustar. Ajustou, gestão de tempo. 2 dicas, modular o dia a dia entre pessoal e profissional e prioridades. Exatamente. É isso até aqui? Exatamente. Show? Demais. E qual que é o terceiro bloco que nós Saúde vamos... mental que a gente vamos vai aí. coplar, porque assim, se a gente não tiver saúde mental, se a gente não tiver um discernimento, a gente não consegue fazer nada. Se a gente entrar numa exaustão como burnout, como todo mundo tá falando, é um problema. Todo mundo aqui, uma respirada. Vamos pro saúde mental? Vamos Vamos. para ele? Sabe por quê? Porque a Fernanda ali que tá operando, eu só tô vendo ela assim, ó, concordando. Faz 1 hora que ela tá assim, ó. Ah, Mas não, eu Uhum. acabei de falar, quem trabalha comigo tem que tomar cuidado para não se autodiagnosticar, porque realmente você começa a se falar, meu Deus do céu, ou eu tenho que me preocupar demais, ou eu não sei o que eu faço, Marcela. Fernanda, pode ficar tranquilo. Todo mundo aqui do estúdio ganhou uma consulta lá no Instituto da Marcela. Exatamente, tá todo mundo. Eu vou deixar aqui o link, já vou fazer a chamada, porque eu acho que é Faz. importante. Agora, vai! Porque eu acho assim, eu sou uma pessoa visual. Então, como eu sou visual, eu acredito que todo mundo que está assistindo a gente é também. Sim, E que sim. precisa, assim, eu preciso ver Nó. para crer. Nossa, sou visual demais. Eu preciso ver para crer. Então, eu vou mostrar para as pessoas que estão assistindo para crer mesmo. Tem um link que nós vamos deixar disponível, né? Pô, Que a com pessoa certeza. entra, responde algumas perguntinhas e já vai ter uma prévia ali do mapa do estilo de vida que eu ofereço aos pacientes. Isso vai ser gratuito. A pessoa vai lá e vai olhar. Ah, como que tá a alimentação, como que tá o sono, como que tá a atividade física, como que tá a saúde como um todo. Aí depois a gente vai falar a respeito disso. Aí você vai me dizer se realmente precisa se preocupar ou não. Não é? Eu tô dando a faca, eu tô explicando e ainda tô dando a possibilidade de verificar. Não, bate aqui. Você Não. mandou bem demais. Fer, tô no meio. Galera, ó, você tava até aqui e tal, pô, mas como que eu faço isso? Vou fazer exame de sangue, tô entendendo, o que que eu faço? Pô, entra na descrição do vídeo, entra no link e já faz o teu mapa ali do Estilo de do vida. estilo de vida e você já vai identificar se está em um caminho positivo ou se está num caminho complicado. E dali você já vai tomar micro atitudes e decisões para ajustar, pô. Exato, Ô, tá galera, vendo? vamos ajustar, cara, isso aí. Vamos. Nós somos a prova disso, né, Diego? Nossa, demais. Você precisou de alguém de fora te falar. Eu precisei entrar num burnout para me tocar
para falar assim, porque por isso que eu falo da importância da gente falar de saúde mental, porque eu entrei numa exaustão. Profissional da saúde, é bom eu falar isso, porque todo mundo acha que eu só falo teoria. Não, eu falo o que é prático também. Ah, mas e você é perfeita? Não, tive um Viveu, né? burnout, vivi isso, tive um estresse assim crônico, eu precisei reestruturar tudo. Falei, não, tem alguma coisa errada. Aí foi aí que eu falei. Engraçado que desde com 6 anos de idade eu escrevi uma carta para minha mãe falando que eu ia trabalhar, eu não queria ser médica, porque eu queria tratar o que medicamento não trata. E eu sempre gostei de falar de saúde, eu nunca gostei de falar de doença. Quando a gente fala de Hum, psicologia, muitas vezes as pessoas procuram a gente para cuidar de ansiedade, bipolar, de autismo, de TDAH. Eu tenho esses pacientes na clínica, eu cuido com o maior prazer. Só que eu quero que aquelas pessoas que têm saúde ainda preservem ela, porque é a saúde que vai cuidar no decorrer da vida. Então, eu gosto de tratar, manter, exaltar a saúde. Porque se não cuidar da saúde, a doença vem, infelizmente. Exaustão, problema. Aí eu falei, opa, o que estava de errado? Eu trabalhava, eu já fiquei um dia, gente, 30 horas sem comer. 30 horas. Eu acordava cedo, eu ia para a clínica, eu fazia um monte de coisa, depois eu tinha evento de network, depois dali a pouco eu estava envolvendo com um monte de coisa. Assim, eu sempre fui uma pessoa que gostei de trabalhar. Tanto que uhum. com 2 meses com um bebê de 2 meses, eu já voltei a trabalhar. Só que aí eu comecei a aprender que se a gente não negociar o inegociável, a gente consegue performar. Hoje, eu consigo dar conta da minha vida profissional, eu consigo dar conta de toda a minha vida pessoal com um bebê novo, e eu consigo ainda gerir alguns projetos, projeto social, projetos acadêmicos, tranquilamente, doutorado. Como você consegue fazer isso, Marcelo? Não negociando o inegociável, que é a minha saúde. E com as dicas que você já deu aqui. Exatamente. Vamos entrar na saúde mental? Vamos. Nossa, aqui deve pegar, o bicho deve pegar aqui, hein? É isso. E aí, por onde que a gente começa aqui? Você se considera ansioso? Sim. Por quê? Hoje menos, mas eu ainda me considero. Excesso de futuro, excesso de Exato. amanhã. Sempre viver se ocupando, se Se preocupando com alguma coisa. preocupando. E aí, quando eu me toco, eu respiro, e aí eu tento me trazer para o momento presente. E tento sair de lá da frente e venho pro agora e faço o melhor possível dentro do hoje. Exato. Então, assim, mais ou menos por aí eu faço mais ou menos isso. E sinto mais ou menos isso. O que eu ajustei muito exercício, então voltei terça, quinta e sábado com corrida. Tenho feito tênis de mesa, tênis. Olha que ótimo. Então, alimentação, sono. E aí tudo. É que aqui no episódio eu sempre, né, sou bem enxuto com as minhas coisas, né, de falar assim. Mas tudo o que a gente vem comentando, vem ajustando nos últimos 3, 4 anos. Quem é próximo a mim sabe disso, por exemplo, que vem ajustando muito essas micro decisões e hoje está muito melhor do que era no passado. Então, sobre ansiedade, eu tento fazer isso. Mas então, Tá no quando eu caminho? tá no caminho, mas e quando a pessoa, eu pergunto, você é ansiosa? Aí ela me responde, sempre fui assim. Ou seja, sabe qual que Hum. é o maior problema? É você não assumir Ah, que existe alguma coisa. tá. Então você pelo menos já falou, não, sou ansioso. Sim. Mas tem gente que não sabe medir isso. Tá tudo bem. Uhum. Mas a questão é o que fazer com isso, né? Tá. É começar a ver os sintomas ansiosos, ele é esse excesso realmente de futuro, esses sintomas depressivos, é esse excesso de passado que você fica ali. Esse dia eu estava falando com um paciente que ele não está mais num quadro de depressão, mas ele ficou tanto tempo num quadro de depressão, um paciente de 50 anos, que ele é um paciente depressivo hoje. Ele vive como um paciente depressivo. Como assim? Sem energia, sem força de vontade. Meu Deus.
E aí, o que a gente precisa fazer? O que eu falo para ele? Marcelo, você vai voltar na atividade física? Sim, porque a gente tem que mostrar para o corpo, tem que liberar novos neurotransmissores para estimular. Ou senão, ir à base de medicamento. Aí você toma medicamento, vai te dar aquele efeito up, aí você consegue produzir melhor. Mas, pensando em nada de medicamentoso, é tentar olhar assim, como que é a minha produção hoje? Então, a saúde mental, ela impacta no dia a dia. E quantas vezes as pessoas têm exaustão? Porque a exaustão é exatamente isso. Eu tô cansado, é o que a gente vem falando. Eu não geri meu tempo, eu não dormi bem, entro na exaustão. Entrou na exaustão, o corpo reage. Uhum. Esses dias eu falei para uma paciente que estava começando comigo, falei: olha, você está com burnout. Você precisa se cuidar. Eu vou olhar isso e tal, não sei o quê. Passou uma semana, aí passou uns dias, ela, olha, eu tô com uma gripe muito forte. Não estou falando que é só decorrente a burnout, mas a gente fica tão frágil o nosso corpo que a chance da gente ter alguns outros problemas físicos é muito grande. Aí você começa a ter dor nas costas, aí você começa a travar, aí você começa a ter problema na mandíbula, que né, o estresse, aí você Uhum. começa a ter gripe facilmente, a sua imunidade cai. Então as pessoas acabam achando que é balela cuidar da saúde mental. Entendeu? Mas toda vez que a gente se ocupa na nossa vida com o que não é somente o hoje, o presente, a gente está causando um grande problema para nossa saúde mental. Então é só observar. Você observa o ambiente? Você observa onde você está? Ou você só está no piloto automático? Porque pensa, quando a gente está dirigindo, a gente só vai, acelera e vai. Às vezes a gente não sabe nem por onde passou, nem quem viu. Isso é sobreviver, isso não é viver. Quem vive tem uma boa saúde mental. Agora, quem sobrevive tem grande chance de ter problemas. Então, é esse olhar, né? Porque É. é muito subjetivo. Aí a pessoa fala assim: mas e se eu já vivi a vida inteira assim? Então, se vai viver a vida inteira assim, você não vai conseguir ir longe. Entendeu? Vai ter mais obstáculo do que o normal. Não muito. Aí começa a vir um monte de coisa. Aí vai ser fibromialgia. Porque começa a ter não sei o quê. Aí o corpo já sabe. Tudo que o Uhum. corpo vai reagindo. Marcela, mas é genético. Não, tudo bem. A ansiedade também é genético. A depressão também. Mas mais do que genética, é a sua decisão. Do que você faz da sua vida. Você vai deixar simplesmente a sua história te levar, né? A gente tem que, aí entra nessa questão de padrões, que a gente tem que, né? Não precisa repetir o que a gente viu. A gente tem que ser o que a gente é, a gente tem que escrever a nossa história. Quando a gente nasce, a gente tem a nossa história. Uhum. A gente tem aquele nosso papel em branco. Então, se a gente rasura demais, rasga a folha, fura a folha, não sei o quê, vai chegar uma hora que aquele caderno vai estar um desastre. Olha o seu tanto que é Demos. organizadinho. Nossa. Então, é limpo. Imagina assim, um caderno assim é a saúde boa. Na hora que chegar no final, você vai conseguir ler o que estava atrás. E se você começar tirando as folhas, não sei o quê, você não vai saber nem por onde passou. Aí que a Já é um gente não. avanço. Aí lembra? Aí a gente não lembra da nossa história. Porque a gente arrancou muitas folhas do nosso caderno. Caraca, esse assunto é muito bom. Gosto demais desse assunto. Dicas. Nós demos dicas até aqui. E dicas de saúde mental. E aí? Eu acho que o ponto mais importante da dica de saúde mental Hum. é a respiração. Quando a gente respira, a gente se coloca no momento presente. A gente estava conversando aqui, né, de um vídeo que a gente viu, que eu te mostrei, de uma mulher que falou que foi aprender a respirar com 60 anos. Isso daí eu vejo frequente na clínica. E pelo vídeo ela era líder, executiva, né? E uma pessoa antenada tal. E aprendeu a respirar com 60 anos. Com 60 anos. Então, aí o que acontece? Isso é muito comum. Que a pessoa, quando ela está sobrevivendo, ela está ali. Você pode ver que e quando você não está prestando atenção na sua respiração, você trava muito bem mais a respiração. E aí a chance de você ficar muito mais estressado, muito mais cansado é muito maior.
Então, a primeira dica é respira. Eu sempre falo, inspira, respira várias vezes, pega um chá, uma água, um café, o que Hum. seja, e você fala assim, calma, o que que eu estou fazendo? Onde eu estou? Meu corpo tá aqui, minha mente tem que estar aqui. Não adianta seu corpo estar aqui, sua mente só ficar lá na frente. Nossa, Porque senão, não acompanha. Aí fica desajustado. Imagina, calma aí. Você tá vivendo isso daqui, nós estamos aqui conversando, só que você está preocupado com o que vai vir. ai, O ai. que que acontece? Aí é onde entra a exaustão. Nossa, essa é Então, boa, hein? respira. Algo mais fácil. Aí as pessoas falam assim: ah, não consigo meditar. Mas sabe o que que é meditar? É respirar. Respirar. É aquele momento de você voltar para você. Isso eu acho um negócio legal, da gente simplificar. Eu sei que tem uma questão mais profunda sobre o meditar, beleza. Tem. Mas às vezes, quando a gente usa a palavra meditar, vou falar até por mim, parece que é um negócio tão distante da realidade. E, gente, é o seguinte, respira. Eu falo porque eu passo por isso, esse negócio da ansiedade que você falou, eu percebo que às vezes o coração tá acelerado, que você tá. Respira. Tudo bem, né? Eu tenho aqui um respirador muito bom aqui na cara, né? Parece que eu já, né, Fernando? Parece que eu já vim com isso de. Já sei fazer isso desde sempre, mas não, eu aprendi isso recente. Tem que respirar. É um exercício muito bom. E beber água. Porque a água, quando a água é muito mais saudável do que muita coisa. Refrigerante, suco, essas coisas, é importante, mas você não tem que a todo momento. Então, você respira, bebe uma água e volta, sintoniza. É, do tomar água eu nunca tinha me ligado, não. Total. Porque se você também não bebe água, você também está totalmente desconectado e com algum problema aí. Engraçado isso, hein? Eu nunca tinha me tocado sobre isso, né? Por, Do tomar a água te te trazer, entendeu? traz, porque é o momento que você está Hum, falando, eu preciso fazer isso agora. Entendeu? Agora, aquela pessoa que só pega aquela garrafa e deixa aqui, só vai fazendo ali no automático, ela não tá fazendo isso. Eu tô falando, não, eu estou nossa, prestando legal, atenção hein? que eu tô pegando esse copo, que eu vou tomar uma água para hidratar meu corpo, para hidratar minha mente. Nossa, Porque o mãe. nosso cérebro também precisa de água, Sim. entendeu? É, eu falei agora há pouco aqui, mas não vou saber exato, mas 80, 70% do corpo é água, né? E água é vida. Água é vida. Então, é aquele momento. Respirou, bebeu uma água. Já te. É, meditar não é não pensar nada, porque a gente tem que pensar que o mundo é muito agitado. E quando as pessoas falam assim, nossa, quando falar tem que não pensar em nada, eu não consigo. Em nenhum momento eu falo que não tem que pensar em nada. Você tem que, pelo contrário, você tem que pensar no agora, no que você está fazendo. Isso é meditar. É você estar sintonizado, você sentir o seu coração bater, você Sintonizado sentir a com sua você. respiração, você observar onde sua mente está. Porque eu tô aqui prestando atenção no que a gente está falando. Uhum. Isso é o momento, querendo ou Nossa, não. isso do podcast é muito legal, né? Exato. E aí, outro ponto que as pessoas também entram na meditação, que a gente não vai entrar tanto, mas citar, é a oração. A oração é um momento de meditação. Hum, A oração é aquilo que você está fazendo aqui agora. Um agradecimento, um pedido. A oração traz muito momento de presença. Pô, legal isso também. Utilizar do momento de fé para Total. te trazer para o O presente. A minha meditação não é ouvir aquelas musiquinhas e ficar. Eu também não consigo. Eu sou uma pessoa agitada, enfim, até certo ponto. O meu momento de meditação diário é oração. Eu não começo meu dia, eu abro meu olho e faço minhas orações. Faço minha oração, me conecto comigo, aí depois foi o que eu disse, tomo meu café da manhã, faço minha atividade física e vou fazendo as minhas coisas. Então meditar não é só ficar assim que nem monge, né. Não, porque as pessoas acham que é isso. "Ah, não tem que pensar em nada", não, você tem que pensar no agora, Nossa, é legal. trazer a mente por agora. Bom demais, hein? Então, sono, gestão de tempo, saúde mental, dica do saúde mental, respiração, vir para o Beber momento água presente, beber água e meditar. e meditar. De saúde mental, mais alguma dica, mais uma coisa que você acha importante sobre saúde mental? Assim, eu acho que, a linha é muito tênue Uhum, entre o que é estar bem e o que não é estar. Se você não tá. sabe
como você está, busque alguma ajuda profissional ou pelo menos questione as pessoas próximas. O que que elas acham de você e do seu comportamento? Porque o seu corpo reage o que a sua mente pode estar exausta, ou que a sua mente já não está aguentando. É muito difícil você estar exausto se o seu corpo não reagir. Às vezes tá com uma olheira, alguma coisa, então as pessoas próximas conseguem olhar. Porque a gente está acostumado tanto com a gente não percebe, né? Eu falo que a gota d'água para mim, quando a gente tem algum problema que a gente precisa se voltar, que entra num burnout, ou a gente tem um problema de saúde, ou de relacionamento, ou de financeiro, que é o dinheiro. É aquela queda que para quem é cristão, Deus fala assim: caiu, mas olha para cá, volta para você, cuida de você, que tá tudo certo. É exatamente isso. Então, no meu caso, foi um misto. Eu tive problema de saúde, tinha acabado de casar e já estava pensando em separar, isso meu marido sabe, né? E tive o problema financeiro também, que eu falava: não quero saber nada disso. Tava fugindo do meu propósito. Aí foi aonde minha mente desconectou e eu falei: e agora? Aí eu comecei a voltar a cuidar de mim e falei: nossa, não, estava errado. Eu estava totalmente desgovernada, andando que nem aqueles carros sem freio. Perdi totalmente a noção. Aí chega uma hora que bate, né? E bateu. Bateu. Então, a dica mais importante é isso: é tentar achar alguma questão que te conecte com você, seja como for. Eu me conectei muito espiritualmente. Então, hoje em dia, eu não abro mão das minhas orações e da minha fé, independente de religião. Mas é onde a pessoa também acredita que tem coisas que a gente não controla. Na vida, nada a gente controla. Se você acha que você controla as coisas, esquece. Então, tudo que você tenta controlar, elas fogem da mão. Na vida, tudo tem que ser livre, solto e deixar acontecer. As coisas têm que fluir. Se não está fluindo, é um problema. Não forçar para se encaixar. Exato. Seria isso? Não forçar para se encaixar. É deixar as coisas acontecerem. Aí eu acho que quando você deixa as coisas acontecerem, claro, não naquele momento, né, de procrastinar tudo, enfim, que aí é patológico também a procrastinação, é do equilíbrio. Você deixa as coisas fluírem, aí você consegue colocar prioridades. Aí você consegue entender se aquilo precisa de um tempo para acontecer. Não adianta eu ficar pensando naquilo. Vamos olhar o processo. E para finalizar, eu quero dizer assim: mais importante do que chegar aonde a gente quer chegar é o caminho. Então, aproveite esse caminho, olhe para esse caminho, desfrute esse caminho, curta esse caminho, que é esse caminho que vai fazer você chegar lá com uma qualidade de vida e uma saúde agradável. Que é esse caminho que vai fazer você tomar outras decisões, porque lá na frente terão outros caminhos. Se você não curtir agora, você vai chegar e falar: e agora? Para onde eu vou? E às vezes pode não ter saída mais. Exatamente. Então, na vida, não olhe só para onde você quer chegar. Vai passo a passo. Como que é chegar até lá? Olhe o caminho. Desfrute o caminho. E sinta o caminho, né? Sinta o caminho. A gente está muito acostumado, eu falo que na base a gente foi criado eu preciso fazer para ter. Mas eu venho aprendendo que a gente precisa ser para ter. Ser para fazer e ter. Exatamente. A famosa pirâmide do indivíduo. Essa exatamente. Que a gente precisa conectar com esse ser. E esse ser é presença. Saber quem é você. Que aí entraria em outro assunto, que a gente não vai entrar agora, mas é autoconhecimento. Aí a pergunta: você sabe quem é você? Se você me responder: eu sou só o que é a sua profissão, você não sabe quem é você. Aí. E essa
Esse é Fica a dica. tema para mais um episódio, hein? Porque aí também dá para ir Exatamente. longe. E Exatamente. é um inconsciente, acho que muito grande, né? Aham. Esse desafio em responder o que você é sem falar o que você faz, Exato. né? A maioria das pessoas não sabe. E quando eu pergunto, eu falo assim: "Então, é isso que você precisa buscar, porque você faz muito bem o que você faz, mas você não sabe Não é quem o que você você é". faz. Omar, vamos lá. Ah, então, se você fosse embora daqui agora, aí no carro você falou, puta merda, não falei isso pro Diego lá no episódio, não falei isso pro pessoal. Tem alguma coisa que vem na cabeça agora? Que a gente tá deixando escapar e não percebemos? Olha, de bate pronto, Diego, você sabe que às vezes isso acontece, né? Porque eu Aham, falo que tudo que eu trago é muito mais do que eu sinto, do que eu necessariamente eu preciso falar. É muito mais sentir do que aham, técnica, uhum. apesar de estudar muito. E eu acho que o que eu quero deixar muito claro é que quando mais a gente tem essa presença e esse sentimento, melhores vão ser nossas relações, melhor vai ser nossa saúde e melhor a gente vai conseguir, eh, pensar aí numa qualidade de vida. Eu acho que tudo que eu tinha que dizer, ele foi muito bem apresentado, de modo geral. Legal, legal. Eh, Não desista de você. pá, eu ia perguntar qual era o último recado. Ou seja, não desista de você. Não desista de você, porque as pessoas é mais fácil você fazer pelo outro do que fazer por você. E esse episódio eu quis trazer muito a importância de você fazer por você, mas antes de fazer, você ser. Aí você vai saber fazer melhor para ter o que realmente você precisa e não o que é supérfluo. É isso. Você pega, né? Profunda. Você pega na reflexão, né? Pô, que É, isso? isso a gente fala quando a gente sente, Muito né. bom, né? Quando Nossa. a mente ela é muito pragmática. Quando a gente fala com o coração é diferente. Eu, até no dia a dia mesmo, quando a gente conversa tudo, lá do primeiro episódio hoje, é um assunto que eu gosto, nossa, eu acho muito legal. Tem muito a ver com a essência aqui também do Decisões, mas justamente o Will também sei que ele gosta muito do assunto. Então, assim, nossa, dá pra ficar aqui falando de tudo que eu sei que você sabe. Nossa, vários episódios, tem muita coisa aqui que eu sei que ajuda o pessoal, não só o pessoal, me ajuda aqui também, Aham, né? até a mim. Mas assim, eu sei que essas pequenas mudanças podem ajudar muito a vida da galera. A si e também a família, né? Então, Mate, agradecer mais uma vez Eu pelo que tempo e atenção aqui com Decisões, com a turma toda aí. Sei que com certeza teremos novos momentos aqui, porque é um assunto de extrema importância, você é expert nisso, viveu muita coisa, e é diferente quando alguém fala algo que passou, não só uma experiência técnica e profissional, mas viveu aquilo de forma prática mesmo, na realidade. Então você uniu a tua questão técnica e profissional com algo que você viveu. Então isso fica mais fácil de entender como quem está nos escutando vai assimilar as informações que você está e as reflexões que você tá passando, né? Isso conecta muito, né? Aí eu vou deixar aqui também um spoiler do que a gente pode falar no próximo. Então vai. A gente quer crescer na vida profissionalmente, né? Porque eu falei do Ah, pessoal, da importância de conectar. hum, Mas se a gente quer crescer na vida profissionalmente, a gente precisa entender que a gente precisa tomar mais responsabilidades. Quando a hum. gente tem responsabilidades, nós estamos no poder de liderança. E que a liderança, ela acontece quando a gente precisa não abrir mão de alguns pontos. Então, se você quer chegar na liderança, assista esse episódio e pensa que em breve terá outro para a gente ver como colocar em prática esse processo de liderança. Até porque se você não se conhece, como você vai liderar outras pessoas, né? Não tem como. Não tem jeito. Então Exato, é sobre isso que nós vamos falar. exato.
no próximo EP Aham, com muito bem. Marcela Bianca Neuro. Esse é o Instagram? Marcela com 2 L Bianca Neuro. E não Marce- esqueçam, gente, do mapa, do estilo de vida. Não esqueçam do mapa que estará na descrição do vídeo para você entender lá como está o seu estilo de vida. Nós vamos deixar aqui. Então, pessoal, ó, recapitula, hein? Comenta aqui, compartilha, se inscrevam no canal. Olha quanta dica boa. E ó, não consigo correr. Cara, anda um quarteirão. Não consigo parar de comer. Cara, coloca uma conchinha a menos. Não consigo dormir 9 da noite. Se tá indo dormir meia-noite, dorme 11h30. Comecem com pequenos passos. Os pequenos passos, as pequenas decisões, as microdecisões vão te levar para um futuro muito melhor. Então, não acha que o perfeito é muito utópico, que a rotina saudável ela tá distante de você. São pequenas decisões. Combina com o teu parceiro aí, combina com o teu filho, ou combina com você mesmo, se você mora sozinho. Pequenas decisões te levam para a excelência, te levam para o extraordinário. Exatamente. Estamos juntos. Obrigado, Mar, pelo tempo e atenção. Obrigado, pessoal. Obrigado quem está aqui no estúdio, Ellen, João. Joãozão e Fer. Até o próximo episódio, pessoal. Valeu!